Vamos agora dar sequência à análise, seguindo o roteiro, a proposta que o Obstfeld e o Taylor nos faz em seu texto. Notem que tanto esse trabalho quanto outros que se propõem a avaliar e medir por um período longo de tempo a integração financeira das economias se defronta com todas as dificuldades de mensuração que nós já havíamos comentado e a falta de dados. Uma solução muito comum é ir observar na fonte dos recursos, ou seja, aqueles países que são os provedores de capital e que eram países com estruturas mais desenvolvidas em termos de acompanhamento e levantamento de dados. Se eu estou falando de recursos financeiros, se eu estou, por exemplo, no final do século XIX, eu estou perguntando, será que o mundo de hoje é mais ou menos integrado do que lá em 1870, 1880? Eu necessariamente vou observar o que estava acontecendo na Inglaterra, na Alemanha, na França, nas grandes economias da época, que eram as provedoras de capital para o resto do mundo. Nesse momento não existe FMI, não existe dados padronizados de balanço de pagamentos. Então onde é que o pesquisador vai buscar essa informação? No balanço dos bancos, dos grandes bancos de investimentos, não eram tantos assim, em informações oficiais dos ministérios de finanças, também lá nos mercados de capitais, nas bolsas de valores. É a partir destas fontes de informação que se procura mensurar o estoque de capital estrangeiro, como proporção do PIB dos países ou que são a origem dos recursos ou dos países que estão recebendo esses recursos. Eventualmente é possível observar também lá no destino, porque aquilo que é o ativo de uma economia é o passivo de outra economia. Dados de estoque, a relação estoque-PIB, por que fazer a relação estoque-PIB? Porque é uma forma de comparar entre economias ao longo do tempo. Faz muito mais sentido perguntar e perceber o seguinte: se eu disser, em 1870, o volume de estoque PIB de uma economia ou da economia global, estoque de capital estrangeiro sobre PIB, era de 30%, e hoje é de 60%, com respeito ao PIB, estou olhando o estoque de capital estrangeiro com proporção do PIB, eu entendo que dobrou essa relação. Ou seja, o volume de capital estrangeiro cresceu mais do que o próprio PIB. Então, isso permite dar essa noção de evolução ao longo do tempo, porque as economias cresceram, então para poder comparar o que aconteceu lá no final do século XIX com o que está acontecendo hoje, eu tenho que compreender que o conjunto das relações econômicas expressas no PIB, por exemplo, também se transformam com o passar do tempo. Então eu posso olhar pela ótica da relação ativos sobre PIB ou passivos sobre PIB. O problema para construir, ou alguns dos problemas para construir esse tipo de medida, além, é claro, da qualidade da fonte dos dados, que todo pesquisador vai ter que se debruçar, o trabalho hoje é mais simples. Qualquer pessoa acessa os dados do FMI e tem informações de fluxo e informações de estoque. O trabalho é compilar isso, mas a informação é padronizada. Eventualmente pode ter problemas, as informações podem ser mais precisas, eventualmente o pesquisador quer um tipo de detalhe, uma frequência de dados lá que o FMI não fornece, mas de um modo geral os dados estão disponíveis. Lá no passado é mais complicado, como eu havia comentado. Agora, para construir uma medida de estoque, a primeira coisa que eu tenho que ter é fluxos. Porque o que é o estoque? Num ano entraram 10 bilhões numa economia, no outro 5, no outro 3, no outro 30. E eu quero saber hoje qual é o estoque de capital estrangeiro. Bom, é a soma desses fluxos do passado. Só que não é uma soma simples. Eu tenho que levar em conta ganhos e perdas de capital, por exemplo, a depreciação desse estoque, as variações de preços de mercados. Eu tenho que levar em consideração o fato de que um capital que era estrangeiro pode deixar de ser, vou imaginar, um banco estrangeiro que vem para uma economia e é vendida para um outro banco nacional. Então eu tenho uma mudança na estrutura de propriedade. Eu tenho problemas de não pagamento de dívidas, de reestruturação de dívidas. Então os pesquisadores têm que levar todos esses aspectos em consideração. Feito isso, qual é o resultado que eles chegam? Esta figura do trabalho do Obstfeld e do Taylor reflete exatamente esse padrão em U. A linha com a bolinha branca é o total de ativos, de capital estrangeiro, ativos como proporção de uma amostra de países. Com a bolinha preta é com respeito ao PIB global.
tanto olhando para o PIB global quanto para uma amostra de países. Aí tem que ir lá olhar exatamente os países que estão na fonte, nos anexos do trabalho. Nós observamos esse formato em U, ou seja, uma grande integração no final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, uma desintegração não entre guerras e uma retomada, né, nas duas medidas. As linhas pontilhadas mostram uma característica interessante, né? A linha pontilhada mais contínua é a proporção, né, do Reino Unido com respeito ao total dos ativos estrangeiros. O que isso mostra? Que o grande provedor de capitais do mundo até o término da Segunda Guerra Mundial era o Reino Unido, era a grande potência financeira. E os Estados Unidos só se tornam né, hegemônicos, digamos assim, nesse período do pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrando que é uma proporção, né? Não significa a queda tanto da Inglaterra ao longo do tempo quanto dos Estados Unidos a partir dos anos 60, é uma queda relativa, porque outros países estão se expandindo. Agora aqui nós temos a mesma medida, só que olhando para passivos. Então, é o mesmo formato em U, perdão. Uma grande integração no final do século XIX, uma desintegração e uma retomada. Agora nós vamos olhar alguns trabalhos mais recentes, como esse estudo do Banco Mundial, né, que discute a globalização financeira e se pergunta se é um copo meio cheio ou meio vazio, né, que é uma velha discussão. Então, nós vamos ver lá no ponto 6, no tópico 6 do programa, particularmente no ponto 6.4, né, que é muito controversa essa literatura. Se imaginava que a maior integração das economias produziria maior crescimento, maior integração financeira produziria maior crescimento. E isso não acontece para boa parte dos países emergentes em desenvolvimento. Mas não é o nosso foco agora. Eu quero trazer aqui só algumas das evidências que eles estão trabalhando. Então, o que nós temos nesse gráfico é, com dados dos anos 70 para cá, e já padronizados do FMI, uma medida para dois recortes de países, painel A e painel B, né? Painel A, países desenvolvidos, painel B, países em desenvolvimento, né? Nessa amostra no estudo do Banco Mundial. A diferença entre um e outro aqui é a renda per capita. Tem várias classificações de países emergentes, em desenvolvimento, emergentes em desenvolvimento, países desenvolvidos, aí vai depender de qual é a classificação, né? E aqui é o estoque de capital, tanto para os países desenvolvidos quanto para os países em desenvolvimento, painel A, painel B, há um crescimento com proporção do PIB do começo dos anos 70 para cá. A diferença que nós vemos aqui assim dentro do gráfico, as cores, é o tipo de modalidade de capital. Eu tenho na forma de ações em portfólio, na forma de instrumentos de dívida, investimento direto ou outros, que são empréstimos bancários. Então aqui é uma noção, e essa é uma base de dados desenvolvida por pesquisadores do FMI, acumulando os fluxos, né, construindo uma medida de estoque a partir dos fluxos acumulados. Aqui nós temos aqui é um outro estudo, né, da Carmen Reinhardt e de seus coautores, que olham para uma perspectiva mais longa ainda de tempo, desde as guerras napoleônicas até muito recentemente, ou pós-guerras napoleônicas até muito recentemente. Com o que eles estão trabalhando? Até 1800, meados de 1860, a medida que eles utilizam basicamente é olhar para os capitais que estão saindo da Inglaterra, né? Tanto na emissão de títulos, né, os capitais na forma de dívida que estão indo da Inglaterra para uma amostra de países, quanto uma medida indireta de fluxos de capitais. Nós vamos ter que olhar isso mais adiante. Por que isso? Né? Se eu não estou medindo direitinho os fluxos de capitais, naquela época nem a Inglaterra fazia tudo isso, mas nós sabemos que tem ali o resultado em conta corrente. Então os fluxos de capitais são, digamos, o espelho reverso do resultado em conta corrente. Eu posso pegar a exportação de capital olhando por meio da conta corrente. No período mais contemporâneo, né, esse mesmo estudo vai estar utilizando dados, né, do Reino Unido, mas aí já a partir de 1867 com o fluxo bruto de capitais saindo da Inglaterra para uma amostra de 25 países, aí sempre com proporção do PIB da Inglaterra, pelas razões que eu já havia comentado.
Essa outra figura do mesmo estudo é uma tentativa de mensurar os ciclos financeiros, lá desde as guerras napoleônicas até 2015, então nós temos aí basicamente 200 anos, com esses esforços de trabalhar com fluxos, com estoques, mas basicamente é o quê? São distintas fontes de informação, mas que dão conta de avaliar nessa tendência de ampliação, depois queda, depois retomada, aquele padrão U que nós tínhamos visto com distintas medidas.